Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e vim fazer a correção aqui da nossa prova do mérito do Estado de São Paulo, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025, aplicada pela Banca Vunesp. Nós tivemos um total de 60 questões, de acordo com a resolução, né, os temas ali que foram abordados. Entre 20 tiveram conhecimentos gerais e 40 os conhecimentos específicos de matemática, que eu vou estar mostrando para vocês aqui no vídeo de hoje. Aliás, aqui está do 21 ao 30, né? E eu fiz os outros três vídeos também, né? Bloquinhos de 10 questões, acoplando todas essas 40. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para facilitar você, depois que você terminar de ver essas 10 questões, poder dar continuidade aos seus estudos, certo? Inclusive, fizemos um curso aí preparatório, temos ele, né? E eu vou estar passando aqui para vocês o que foi cobrado e vamos estar resolvendo juntos. Então, bora lá. Primeira questão de matemática, nossa questãozinha número 21. Ela diz assim: considere a seguinte situação proposta aos alunos. Uma bola foi chutada para cima e descreveu uma trajetória que foi modelada por uma parábola de expressão algébrica. Ele coloca y igual menos x quadrado mais 5x, com x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, dados em metros, sendo x a posição horizontal da bola, com x igual a zero, o exato momento que ela foi chutada, e sendo y a altura em que a bola se encontra em relação ao chão, plano e sem inclinação, na posição x com y igual a zero, indicando que a bola está no chão. Qual a diferença entre as medidas da altura máxima que a bola atingiu e da distância a partir do local do chute, que essa bola toca no chão pela primeira vez, assim que volta ao solo? A correta resposta esperada para a situação proposta é. Então vamos lá, vamos entender este problema, né? Vou montar aqui um gráfico para vocês, para a gente poder entender. Temos aqui o eixo Y e também temos o eixo X. Como ele falava que tanto Y como X era maior do que zero, nem vou precisar estender aqui as minhas retas de X e Y, apenas fazendo uma semi-reta mesmo. Portanto, a bola foi chutada no chão aqui com 0 metros. E aí ela vai fazer uma trajetória, uma parábola, tá certo? E vai voltar a tocar ao chão neste momento. E aí o que ele quer? Ele quer saber esta distância aqui, tá? Que eu vou chamar de x2, já falo por que eu estou colocando x2, e também essa altura máxima. Eu vou colocar YV, também já explico. Vejam só, quem são esses pontos na parábola? Bom, os pontos que cortam o eixo x, são esses dois aqui, ó, são chamados de raízes. Então, eu tenho um x1, que vai ser igual a zero, que ele já me deu, e o x2, que é a outra raiz que eu vou querer achar. Enquanto o ponto mais alto da trajetória da parábola é o vértice, certo? Onde a gente tem o y do vértice, assim como teríamos o x do vértice, certo? Que não vai ser necessário encontrar. Portanto, eu encontro o y do vértice, encontro a outra raiz e faço a diferença entre elas. É outro ponto que a gente vai ter que analisar se ele quer a raiz menos o y do vértice ou se ele quer o y do vértice menos a raiz. Mas daí a gente volta lá no finalzinho do problema, para analisar, certo? Primeiro vamos calcular. Vou começar calculando a raiz, certo? Uma raiz eu já tenho que é zero, falta calcular essa outra raiz que é o x2. Nota que temos a equação x quadrado menos 5x, e como você quer a raiz da sua parábola, você tem que igualar a zero. Portanto, igual a zero. E aqui você pode estar aplicando Bhaskara, se você quiser, sobre produto, ou até mesmo, né, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, a parte de fatoração. Como assim, professor? Nota que x ao quadrado é x vezes x. E aqui nós temos o 5x. Então, você pode estar colocando o seu x em evidência, dando x vezes. Ali eu tinha x2. Então, o x já foi para fora, o outro ficou dentro do parênteses. Menos. E aqui, ó, esse x já foi para fora do nosso parênteses. O 5 fica dentro. Fechou o parênteses, igual a zero. E aí temos uma multiplicação em que o produto dá zero. Para o produto dar zero, ou um fator é zero, ou outro fator é zero. Isso significa o quê? Que ou esse primeiro x é zero, que a gente já sabia, ou o segundo fator, no caso x no 5,
é igual a zero. E assim, o 5, que está subtraindo x, passa para o outro lado, dando 0 mais 5 é 5. Portanto, essa raiz, que eu chamei de x2, fica sendo 5. Já encontrei o nosso primeiro valor. Agora falta encontrar o segundo valor, que é o y do vértice. E como que eu acho o y do vértice? Bom, temos uma fórmula pronta para isso. É o menos delta sobre 4a. Teria outra forma? Teria. Poderia achar o x do vértice primeiro, tá? Que é a média entre essas duas raízes. No caso, entre média entre 0 e 5, seria 2,5, tá? E substituir o seu x por 2,5. Você também já encontraria o y do vértice, tá? Mas eu vou fazer aqui pela nossa fórmula, certo? Onde primeiro eu tenho que encontrar o discriminante, nosso delta, né? É dado por b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b, quanto vale o b? O b é aquele que multiplica o x. Portanto, está aqui, ó, o nosso número menos 5. Vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem que é o a? O a é aquele que multiplica o x quadrado. Ele estava oculto aqui, porque ele vale 1. Né? Vezes o c. Cadê o c? O c é aquele termo independente. Não aparece. Portanto, significa que ele é zero. Então, coloca zero aqui. Assim ficamos. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. Que dá 5. E 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Portanto, já achamos que o delta vale 25. Agora, substituo ele lá na nossa equação. Ficando como? O vértice igual menos delta, então menos 25, sobre 4 vezes o A. E o A, olha aqui, ó, tinha até esquecido de colocar o menos para a gente, né? Que era menos e o A, no caso, era menos 1. Mas não vai alterar em nada até agora. Agora sim, 4 vezes A. O A vale menos 1. E aí ficamos com menos 25 dividido por menos 4. Só que menos com menos dá mais. Certo? Na divisão, faço o joguinho de sinal. E também divido 25 por 4. E no caso, vamos ver quanto vai dar. O 4 cabe 6 vezes no 25. Dá 24. Sobra 1. Não temos ninguém para descer. A vírgula, acrescento 0. E aí, 2 vezes 4 dá 8. Sobram 2 ainda. Para eu continuar a divisão, coloco um 0 aqui de continuidade. 20. E 20 dividido por 4 dá 5. E aí, teremos a nossa divisão. Portanto, o nosso y do vértice é igual a 6,25. Certo? Bom, muito bem. Chegamos aqui no que nós queríamos. Só que vamos lembrar a pergunta que ele me fez. Olha aqui, ó. Qual a diferença entre as medidas? É aqui que a gente tem que ficar esperto. Quem que vem primeiro? A altura máxima da bola, que a bola atingiu, e da distância. Ou seja, ele quer a altura máxima menos a distância. E aí nós temos a altura máxima, 6,25 metros, menos, porque lembra que ele perguntou a diferença. Diferença é subtração. Então, 6,25 menos os 5 metros. Lembra de colocar vírgula embaixo de vírgula. Portanto, 5, vou deixar com 5,00, deixar vírgula embaixo de vírgula. E assim ficamos. 5 menos 0 dá 5, 2 menos 0 dá 2, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 5 dá 1. Portanto, 1,25 metros, representado aqui pela nossa alternativa, a letra A de amor. Certo? E aí, acertaram? Espero que sim. Esse tipo de questão lá no nosso curso aí, para quem faz, estava lá em função de segundo grau. Uma questão super semelhante, tá? Então, você vai lá na parte específica de matemática, função de segundo grau ou equação de segundo grau, você vai encontrar essa parte. Bom, bora para a próxima questão? Então, vamos lá. Vamos para a questão número 22. Ela diz o seguinte. Um professor criou a seguinte situação. Um colecionador colocou selos em 10 caixas. Então, ele colocou selos em 10 caixas.
de modo que a quantidade de selos colocados em cada caixa fosse uma progressão aritmética. Então, vamos lembrar que a progressão aritmética é uma sequência em que vai somando ou subtraindo sempre o mesmo valor, que a gente chama de razão. Ordenadas de modo que a primeira caixa tenha a menor quantidade de selos e a última tenha a maior quantidade de selos. Veja, então, vai ser uma progressão aritmética crescente. Pense que na terceira caixa, opa, agora vai vir informação importante. Na terceira caixa foram colocados 140 selos e na sexta caixa 230. Então, quantos selos foram colocados na décima caixa? Então, sobre a situação criada, é correto afirmar que. Então, vamos entender. Na terceira caixa, eu vou chamar aqui de A3, porque seria o nosso terceiro termo da sequência. Ele deu que valia 140 selos. E na sexta caixa, que eu vou colocar como A6, é igual a 230. Feito? Muito bem. Chegamos aqui. E aí eu tenho que descobrir qual que é o décimo termo, já que ele perguntou na décima caixa. Como que eu faço isso, professor? Vamos lá, vou fazer bem lúdico aqui para vocês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo que eu quero achar. Bem, na terceira caixa nós tínhamos 140 selos e na sexta caixa 230. Note que, para você sair do terceiro termo e para o sexto termo, você teria que somar três razões. Então, nota que eu preciso de três razões para sair do 140 e chegar no 230. Então, quanto que valia cada razão? Eu posso fazer assim, ó. Três razões, nem estou usando a fórmula, estou usando só o raciocínio, tá? Mas, por exemplo, o nosso curso está lá na abinha de sequência, aula 4 de sequências, que é progressão aritmética. Então, ó, três razões é o quê? Três razões eu tenho que sair do 140 para o 230. Ou seja, eu vou colocar aqui 230 menos 140. Vou colocar essa diferença. Eu tive que somar três vezes para juntar com 140 e chegar no 230. E aí, nós temos o seguinte: 230 menos 140 é 90. E o 3 que está multiplicando passa se dividindo. 90 por 3 dá 30. Então, veja que a nossa razão vão ser de 30 unidades, certo? Veja que daria certo, mesmo eu fazendo aqui, ó, se eu somasse de 30 em 30, né? Tinha 140 na terceira caixa, 170 na quarta, mais 30, ficaríamos em 200, mais 30, 230. Como ele pede a décima caixa, você poderia tomar aqui exatamente quatro razões. Veja, 4 vezes 30, 120. E você já acharia o resultado. Mas como também é um número pequeno, né, a décimo termo, se você quiser fazer na mão, também dá certo. Vai, continua somando de 30 em 30. 230 mais 30, 60. Mais 30, 190. Mais 30, 320. Mais 30, 350. Certo? Nota que aqui você também poderia ter multiplicado, então, 4 vezes 30, que daria 120, e 230 mais 120, chegaria no 350 da mesma forma. E como é sempre uma adição, você também poderia ter montado uma regra de 3, tá? Como assim, professor, regra de 3? Você poderia ter visto aqui, ó, que a diferença do 230 para o 140, que é 90, eu tive que andar 3 termos. E do 6 para o 10, por exemplo, eu teria que andar 4 termos. E aí você conseguiria achar esse x, valeria 120. E aí era só somar com 230. Daria para fazer dessa forma também, certo? Então tá aí 150, 200, 350. Vamos ver aqui o que vinha nas alternativas. As informações apresentadas fazem com que o resultado não seja um número inteiro. Opa! Invalidando a ideia apresentada. Não faz sentido nenhum isso daqui, tá? Letra B, 380 está errado, 320 está errado. Falta de informação? Não, mostrei que a gente teria até três formas de chegar. Tanto pela fórmula, quanto pela regra de três, quanto pelo raciocínio lógico, que foi o que eu efetuei.
Bem, então, incorreta também. E a resposta correta, 350, portanto, ficamos com a alternativa aí. Para quem não lembra da fórmula geral da progressão aritmética, ela é dada por AN mais AP igual N menos P vezes R. Talvez em muitas bibliografias vocês até achem, em vez do P, o 1, porque fala que é do primeiro elemento. Mas nota que aqui a Unesp não falou do primeiro elemento, falou do terceiro. Então eu gosto de estar colocando esse pezinho, tá? Onde o AP, AM são os termos, o enésimo termo e o pésimo termo, certo? E aqui a colocação deles, N menos P vezes a nossa razão, certo? E aí, logicamente, se você faz pela fórmula, você teria que fazer isso duas vezes. Primeiro usando o 6 e o 3, e depois que você achasse, você substituiria o A10, e aí o P pode continuar sendo 3 ou se mudar para o 6. Tá bem? Então tá aí, tá feito aí a nossa questão 22, alternativa à letra E de esperança. Bora para a nossa terceira questão, que diz assim: analise a seguinte situação. Vou aumentar aqui para vocês. Vamos aqui, ó. Uma calçada precisa ser pavimentada com pisos em formato de polígonos regulares. Para tanto, será escolhido um único tipo de piso, de modo a se obter um ladrilhamento perfeito. Das alternativas a seguir, qual é o formato de piso ideal para pavimentar essa calçada? Octogonal regular, pentagonal regular, triangular regular. Bom, vejam só comigo. Ele quer que sejam colocados lado a lado para ter um ladrilhamento perfeito. Ou seja, imagina só se eu pensasse em círculos. Círculos não daria certo, porque ia ficar sobrando um espaço aqui, né? E aí agora é a mesma coisa. Eu tenho que pensar que eu vou colocar uma peça do lado da outra e vai fechar. Não vai sobrar nada ou faltar, né? E aí, como que a gente vai ter que pensar? Como a gente vai colocar ali diversas arestas, né, de diversos, uma do lado da outra, sempre com o mesmo espaço, isso daqui vai formar um círculo, certo? Faz de conta que eram triângulos, tá? Só estou pondo aqui. Você teria que fechar o seu círculo. Então, na hora que colocar mais um aqui, ó, tá tudo certinho assim, fechando. Então, significa o quê? Que na hora que eu colocar as minhas peças, dentro de quantas aqui, ó, a soma dos ângulos internos tem que dar perfeitamente 360. Ou seja, cada ângulo interno ele tem que ser divisor de 360. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos achar cada um deles para ficar mais nítido para vocês. Octogonal regular. Octogonal vem do prefixo octo, que é 8. Então, eu estou falando de um polígono de 8 lados. Regular, 8 lados e 8 ângulos iguais. Só que cada ângulo interno desse octógono vale quanto? Um jeito rápido da gente resolver, tá? Calcula primeiro quanto vale cada ângulo externo. Por quê? Porque sempre a soma dos ângulos externos dá 360. E aí divide pela quantidade de lados, no caso 8. 360 dividido por 8 dá 45. Então, o ângulo externo de um octógono vale 45 graus. Mas lembra que o ângulo externo, junto com o ângulo interno, dá um ângulo raso de 180. Ou seja, com isso eu concluo que o ângulo interno é 180 menos 45, dando 135 graus. Bom, professor, você achou o ângulo interno, tá, do octógono. E agora, o que eu tenho que fazer? Você tem que ver se esses 135 graus é um divisor de 360. Para isso, somente divide. Tá? Faz 360 dividido por 135. Tem que dar perfeito. Não pode haver sobras. Então, o resto tem que ser zero, mesmo antes de colocar a vírgula. Não pode ter bem, porque você não vai cortar, né, o seu ladrilhamento ali no meio. Então, 135 cabe duas vezes só, né? 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 3 dá 6, com mais um 7, 2 vezes 1, 2. Tanto que sobram 90 graus. Não dá para colocar 135 no 90.
Ou seja, se eu coloco um octógono, eu ia colocar um, outro, e ainda ia sobrar 90 graus. Não conseguiria colocar um outro que tem 135 graus. Então, não deu certo. Portanto, essa daqui é falsa. Vamos para o pentágono. O raciocínio vai ser o mesmo. Tá? Então, eu vou fazer da mesma forma aqui para vocês. Pego o ângulo externo, faço 360 dividido por 5, dá 72 graus. Aí, 180 menos 72 para achar o ângulo interno. No caso, 108 graus, o ângulo interno do pentágono. E vamos conferir se ele é divisor de 360. No caso, agora cabe 3, só que vai dar 324. E com isso, fazendo a subtração, notem que ainda sobrariam 36 graus, insuficiente para colocar um quarto ladrilho. Então vai dar 3 inteiros, mas vai restar, não vai ficar perfeito como exercício. Então, o pentágono é falso também. Agora vamos para o triangular regular. Na verdade, o triângulo é equilátero que ele está falando. Se você já sabia de cabeça que o triângulo é equilátero, todos os ângulos são 60 graus, perfeito. Mas eu vou continuar fazendo aqui o mesmo raciocínio para vocês, tá? Então vamos lá. O ângulo externo, 360, dividido pela quantidade de lados. No caso do triângulo, é 3, dá 120 graus. Feito isso, achamos o ângulo interno, que é 360 menos 120. Opa, 360 não, 180. 80 menos 120, dando 60 graus. Muito bom. Agora, bora dividir por 360. Vamos ver se vai dar exato. Agora dá, né? 60, 120, 180, 240, 300, 360. Perfeito, 6 vezes. E aí, ó, resto zero. E aí, vou conseguir colocar 6 triângulos, um do lado do outro, deixando o ladrilho perfeito. Portanto, o triangular regular está correto. E assim ficamos. Alternativa A, falta de informação. De novo, trazendo isso, Vunesp. Será que vai ter em todas as alternativas isso daqui? Errado. As 3 alternativas apresentadas na situação não contêm. Errado. Uma delas contém. Letra C. A resposta esperada é triangular regular. E agora sim, foi a única que deu certo. Portanto, a alternativa correta, a letra C de casa. Aí a nossa questão de número 23. Bora para 24, para a nossa questãozinha número 4. Gente, só lembrando, isso daqui também está na nossa aula de geometria plana 2, onde eu falo sobre os ângulos internos, soma dos ângulos internos. Então, quem faz parte aí do curso está sabendo, ou se você quer aderi-lo, pode estar me chamando aqui no WhatsApp, mas também tem o link do curso aqui na descrição do vídeo. Para a prova do mérito de matemática, lá a gente dá tudo, conhecimentos gerais, mas todo o conteúdo, inclusive as bibliografias que são sugeridas pela resolução. Bem, bora lá para a questão número 24, que diz assim: a seguinte situação foi proposta por um professor aos seus alunos no final de 2024. João e Maria nasceram em 1º de janeiro, porém em anos distintos. Considerando apenas a parte inteira das idades, há 3 anos, ou seja, 3 anos atrás, a idade de Maria correspondia ao dobro da idade de João. Se hoje a soma das partes inteiras das idades de ambos é de 15 anos, então quantos anos Maria completará em 1º de janeiro de 2030? Então vamos lá. O que a gente tem? Então, hoje, né, 2024, ele está falando, né, ou melhor, no final de 2024, não entrou em 2025 ainda. No final de 2024, então, eles ali tinham somados 15 anos, né? Em 2024, João mais Maria, temos 15 anos. Só que há 3 anos atrás, ou seja, quando João tinha 3 anos a menos, porque ele está falando em 2021, e Maria também tinha 3 anos a menos. O que ele falava? A idade de Maria correspondia ao dobro da idade de João. O dobro é 2 vezes.
E também é vezes. De quem? De João. Então, a idade de Maria correspondia a 2 vezes a idade de João. E aí a gente cai no sistema de várias variáveis. Tem lá para vocês assistirem, tanto por substituição, como por escalonamento, quanto por Kramer. Lá vocês se divertem. Mas aqui eu vou resolver por substituição, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou isolar a idade do João, deixando 15 menos m, né? O m que está adicionando passa para o outro lado subtraindo. E aí, como j é igual a 15m, no lugar desse j da segunda equação, eu vou substituir por 15 menos m, dando como 2 vezes 15 menos m menos 3, nota que o 3 continua, só no lugar do j eu coloquei menos m, igual a m menos 3. Bom, temos parênteses, então eu tenho que fazer uma distributiva. Vamos pegar o 2 e distribuir. 2 vezes 15 dá 30, 2 vezes menos m, menos 2m, e 2 vezes menos 3 dá menos 6, igual a m menos 3. E aí virou uma equaçãozinha de primeiro grau, onde tudo que é letra para um lado, o que não tem letra, só tem número, para o primeiro termo. Então vamos lá. O 30 está no primeiro termo da igualdade. Lembra que quando eu falo primeiro termo, é como se eu passasse uma reta aqui. A igualdade que está do lado esquerdo, primeiro termo. Está do lado direito, segundo. Bom, então 30 já está aqui no primeiro termo, assim como o menos 6, certo? E o menos 3, que está lá no segundo termo, quando ele passa para o primeiro termo, esse menos 3 vira mais 3. Eu alterno aí o sinal. Assim como eu tinha o m aqui no segundo termo, que continua, e esse menos 2m, que está no primeiro termo, passa para o segundo, adicionando, sempre fazendo a operação inversa. Estava subtraindo, passou adicionando. Bom, e aqui fazendo 30 menos 6, 24. E 24 mais 3 dá 27. E m mais 2m. M mais 2m, 3m. E aí, o 3 que está multiplicando passa se dividindo, ficando 27 dividido por 3 dá 9. Ou seja, hoje, né? Hoje que eu estou pensando, nós temos aí a Maria com 9 anos, certo? Maria tem 9. E hoje, eles juntos têm 15 anos. Quanto que vai ter João? E aqui substitui, ó. Maria, a gente acabou de falar que tem 9. Ficamos, então, que João é igual a 15 menos 9. E 15 menos 9 é 6. Então, em 2024, nós temos Maria, 9 anos, e João, com 6 anos. Vamos lembrar a pergunta, que eu lembro que era 2030, coisa assim. Então, quantos anos Maria completará em 1º de janeiro de 2030? Ou seja, ele está querendo saber 6 anos depois do que eu já sei. Sei que em 2024, Maria tem 9 anos. Para eu chegar em 2030, eu tenho que adicionar 6 anos, certo? Muito bem. Então, a Maria vai fazer 6 aniversários. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Perfeito a nossa ideia. Então, Maria tinha 9, com 6 anos, a Maria vai ter 15 anos, que é o que ele me perguntava. E aí, vamos analisar as nossas respostas. Letra A. A situação está bem elaborada, a resposta é 16 anos. Errado, 15. B. Falta informação. De novo, o Vunesp está trazendo em todas as questões, será? Letra C. A situação está bem elaborada, a resposta é 17. Errada. Letra D. A situação está bem elaborada, a resposta é 15. Perfeito. Agora sim, 15 anos. A letra E trazia que a Maria tinha 14. Errada. Então, questão 24, a alternativa correta, a letra B de dado. Bora para a quinta questão? Vamos lá, questão número 25, que traz o seguinte. Na tabela a seguir, são apresentados os montantes. Quando ele traz essa palavra, já liga a anteninha, porque pode ser juros, hein? Então vamos lá. São apresentados os montantes, mês a mês, de 2 aplicações,
com o mesmo capital inicial de R$ 10.000, feitas no mesmo dia durante os 5 primeiros meses. Bom, capital, taxa e tudo, gente, está falando de juros. Se a apresentação fosse utilizada em uma aula com a pergunta: qual a diferença entre os montantes das duas aplicações no aniversário do sexto mês? A resposta para ela seria: então ele quer a diferença, uma menos a outra no sexto mês. Vamos identificar. Ele já deu o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Falta eu achar o sexto mês de cada uma. E daí faço a maior menos a menor. Bom, mas vamos entender o que acontece com as aplicações. Bom, bati o olho aqui, eu já percebi uma coisa. O primeiro na aplicação 2, eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar assim para vocês. Notem que a aplicação 2, ó, toda hora está aumentando R$ 100. R$ 100 de juros todo mês. Isso é um juros simples, porque sempre mantém a mesma taxa, mas só que sempre relacionado ao valor inicial, que era de R$ 10.000. Sempre foi aumentando sempre. Ou seja, no sexto mês, vai aumentar mais R$ 100, vai ter 10.000. Este na segunda aplicação. Veja na aplicação 1, o que acontece? Ah, aumentou 100, depois aumentou 101, depois aumentou 102 e 1 centavo. Depois aumentou 103 e 3 centavos. Depois 104 e 6 centavos. Ou seja, estamos falando aqui de juros compostos, tá? E aí, como que eu faço para achar essa taxa, professor? Gente, mesma coisa. Pega os 10.000 que foi investido, né, já que é o número mais redondo que nós vamos ter, e vê o quanto que aumentou. Aí você vê que foram R$ 100. E que R$ 100 é de 10.000, um percentual. Vamos lá, vai 100 dividido por 10.000. Você ia cortar 2 zeros em cima e embaixo, ia ficar 1/100. Então, sobre 100, 1%. Aí. Então, a taxa de juros compostos é 1%. Isto é, ele vai aumentando sempre 1% do valor anterior e não do valor inicial, como aconteceu na aplicação 2. Dessa forma, é só eu ver quanto que é 1% de 10.510 e 10. Quanto que é 1% disso? Bom, coloca aqui esse valor, 10.510 e 10. 10, 10. Você quer 1% dele. 1% de. O D é vezes 1% é 1%, certo? Então vamos lá, né? Eu nem vou colocar o sobre 100 porque eu vou lembrar vocês de uma coisa. 1%, como é 1 dividido por 100, nós temos 2 zeros na divisão, certo? Então é só você andar 2 casinhas para a esquerda, tá? Quando você multiplica por 1%. Então essa vírgula que estava aqui entre o 0 e o 1, nós vamos trazer ela lá entre o 5 e o 1. Então esse 1% vai ser de 105,10, certo? Então, de novo, eu peguei aqui, ó, uma casinha, 2 casinhas. Por quê, professor? Porque eu dividi por 100. E aí eu precisaria multiplicar por 1. Só que multiplicar por 1 dá ele mesmo, certo? E vocês podem estar perguntando, professor, e esses últimos 2 números aqui depois da vírgula? Ele apareceria aqui sim, né? O resto da conta era essa. Mas como você está falando em valor monetário, ou seja, em reais, nosso dinheiro vai até os centavos. Por isso que eu parei aqui, certo? Aí, este valor é o que vai ser adicionado ao quinto mês para chegar ao sexto mês. Então, os R$ 10.510 mais os R$ 105,10 de juros. E note que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula. Assim, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 2, vírgula, 0 mais 5 é 5, 1 mais 0 é 1, 5 mais 1 é 6. E aí, o 0 e 1. Portanto, vão chegar em R$ 10.615,20. Só que lembra que ele pedia a diferença entre os dois valores. Um já é 10.615,20.
o outro era 10.600. Portanto, quanto que vai ser essa diferença? Gente, uma continha acho que mais simples. 0 menos 0 dá 0, 2 menos 0 é 2. Vírgula embaixo de vírgula, 5 menos 0 é 5, 1 menos 0 é 1. E aí 6 menos 0 dá 0, 0 menos 0 menos 0 dá 0, menos 1 dá 0. Ou seja, essa diferença entre os juros simples e os juros compostos vai dar de R$ 15,20. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor, certo? Então, está aí a nossa questão número 25. Bora para a questão 26. Ah, professor, tem no curso questão 25? Tem. Se você for na aulinha de porcentagem, você tem a quarta aula, que é juros simples, a quinta aula, que é juros compostos. Está tudo detalhado para vocês, inclusive as fórmulas dos juros. Bom, então vamos para a sexta questão, que diz o seguinte. Vou até aumentar aqui para vocês. Ó. Para trabalhar os conceitos de área e perímetro, algumas situações foram elaboradas, sendo uma delas a seguinte. A figura ABCD é um retângulo, assim como a região sombreada. Sabendo que a área da região sombreada é de 70 centímetros quadrados, qual que é o seu perímetro? Então, ele está questionando aí o perímetro da região sombreada. Ou seja, eu preciso achar quanto que vale cada uma das medidas do meu retângulo, já que perímetro é a soma de todos os lados. Muito bem. Como que eu faço isso? É um exercício característico da VUNESP. Tá? Lá no curso, a gente deve ter resolvido aí mais de umas 5 questões iguais a essa. Como que a gente faz? Vamos sair pela área. Vai cair numa equaçãozinha até de segundo grau. Você pega todo o seu comprimento do retângulo grande, que é 15, e aqui ó, você está tirando x para ficar 15 menos x, certo? Você tirou aquela parte. A mesma coisa acontece com a altura. Você tinha 9. Você chegou aqui, tirou um pedacinho do x para começar a sombrear. E aí ficamos com 9 menos x. E aí vejam só, eu já tenho um retângulo de 15 menos x por 9 menos x. Eu consigo partir pela área. Dado que a área é igual que base vezes altura no retângulo. Então é 15 menos x vezes 9 menos x. Isso daí vai dar igual a 70. Gente, lá também, né, eu costumo mostrar para vocês, na equação de segundo grau, por exemplo, a técnica da soma e do produto, né? O que é isso, professor? Ah, a soma das raízes vai dar um número e o produto, que é a multiplicação, vai dar outro número. E aqui já mostra isso para gente. Olha só, multiplicação, produto. Essa multiplicação tem que dar quanto? Tá? 70. Então, vamos pensar aí em números que dê 70. Vai que dê certo. Tá? Tendo olho, não sei não, hein? Mas se eu pensasse assim, ó. Temos a opção do 10 vezes 7. Temos a opção também do 5 vezes 14. Temos a opção de mais 2 vezes 35. E aí, eu acho que são só essas, né? Temos só essas possibilidades e 1 vezes 70. Quando eu analiso as minhas multiplicações, eu vejo que eu precisaria, né? Por exemplo, para chegar em 10 e 7, eu teria que subtrair 5. Daria 15 menos 5, 10. Só que aqui o x também teria que valer 5. 9 menos 5 é 4. Não deu, tinha que ser 10 vezes 7. Se eu pensasse no 5 com 14, x teria que valer 1. 15 menos 1 é 14. Só que se eu fizer 9 menos 1 dá 8. Teria que dar 5. 35 e no 70 nem teria como. Ou seja, a soma e produto aqui, pelo menos com números inteiros, ficou um pouquinho chato para a gente, tá? Então, vamos fazer aí na mão mesmo, tá? Vamos lá, 15 vezes 9. 15 vezes 9, tá? 100, opa, 135. Aí temos 15 vezes menos x, que no caso x, menos x vezes 9, x, menos x vezes menos x, tá? Mais x quadrado. Notem que eu fiz o jogo de sinal, tá? Menos com mais é menos, ou mais com menos é menos, só que menos com menos dá positivo.
Hein? E aí, por cair numa equação de segundo grau, tá? Eu vou jogar todos os termos para o primeiro termo e deixar igual a zero. Bom? Então, ficamos com x² menos, olhem isso, menos 15x menos 9x. Você deve 15, mas deve 9 também. No total, você deve 24x. E tem o 135 e o 70 passa para lá subtraindo. Então, você ficaria com 135 esquerdo menos o 70 que passou para lá subtraindo, chegando aí em 65, certo? Tudo isso igual a zero. Show? Então, agora, bora lá, eu vou fazer esse daqui por Bhaskara. Então, vamos lá. Delta igual b² menos 4 vezes a. Quem que é o b? Ah, o b que multiplica o x, no caso, o menos 24. Menos 4 vezes o a. O a vale 1. O c, 65. Ficando 24 ao quadrado dá 576. Lembrem que negativo vezes negativo dá positivo. Já fechei. Bem? E aqui ficamos. 4 vezes 5, 20. E 4 vezes 6, 24. Mais 2. E agora sim, fazendo a nossa subtração, vamos chegar em 6 menos 0 dá 6, 7 menos 6 dá 1 e 5 menos 2 dá 3. Certo? Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos achar o x. Vai ficar x igual menos o b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 316, sobre 2 vezes o a, valia 1. Chegamos aqui. E aí você precisaria fazer a raiz quadrada de 316. Ela não é uma raiz quadrada exata, porque por mais que você tentasse fatorar, vamos imaginar que a gente está aqui na prova. Você tenta fatorar, não sabe as raízes quadradas de cabeça, você vai chegar em 158 se eu dividir por 2, aí 158 por 2 dá 79, e 79 já não dá mais para dividir, é um número primo. Então, vai ficar dentro da raiz, e olha que número feio que vai ficar dentro da raiz, 79. Gente, quando eu chego nisso daqui na Vunesp, eu fico com a pulguinha atrás da orelha achando que eu errei. Então, eu vou dar uma olhada nas alternativas só para ter certeza. O que ele falava na alternativa A? Com as informações apresentadas, o perímetro é um número irracional. Certo. Letra A. Por quê, professor? Me explica. Ah, olha só. O delta, né, que não tinha raiz quadrada exata, vai ter que ficar sempre uma raiz de 79. Então, os meus lados, meu retângulo aqui sombreado, sempre vai ter raiz de 79. E como eu vou somar todos os lados, né, eu não consigo tirar esse raiz de 79. A raiz de 79 vai continuar para sempre, a menos que eu conseguisse multiplicar ou dividir algo que também tivesse raiz de 79, para poder cancelar ele. Eu só vou somar, se eles são números iguais, os coeficientes somam e mantém a raiz de 79. Então, vai dar um número irracional. Número irracional é aquele que tem a raiz quadrada, a raiz cúbica, quarta, né, não exata. Bem, assim como é o número π, o número e, né, e outros tantos que a gente tem na matemática. Então, alternativa A correta, só ler as letras B, C e D para ver o que aparece. E, com as informações apresentadas, a situação não tem solução no conjunto dos números reais. Tem. Ela, por que tem, professor? Porque o irracional faz parte dos reais. A gente acabou de falar que é um número irracional, ele é um número real. Com as informações apresentadas, a situação não terá resposta. Olha a Vunesp de novo trazendo esse tipo de alternativa para a gente. Né? Errado. E falta informação, não falta informação. De novo trazendo isso. Todas as questões, eu acho que ela trouxe com várias alternativas. E, com as informações apresentadas, o perímetro é um número inteiro. Errado. A raiz 79, então vai dar um número irracional. Ou seja, realmente a alternativa A correta. Vamos para a letrinha B. Opa, a letrinha B não.
Vamos para a questão número 27, que diz o seguinte: com o intuito de contextualizar conhecimento sobre funções, um professor projetou na lousa a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, o RPF, válida a partir de fevereiro de 2024. Em seguida, o professor explicou para se chegar à base de cálculo identificada na tabela, descontam-se o total de rendimentos tributáveis, valores, por exemplo, associados à quantidade de departamentos de dependentes que se tem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Explicou ainda que sobre a base de cálculo é aplicada uma alíquota que depende da faixa em reais em que se encontra essa base de cálculo. E o valor do imposto devido será obtido após a aplicação da alíquota e subtraída a dedução correspondente. Falou, não explicou o que é, né? Parece que pegou uma informação e jogou isso. A tarefa solicitada aos alunos, agora vem, né? Foi a de representar algebricamente a função V de A para os reais, sendo A o conjunto de todos os valores monetários que compõem a base de cálculo, y igual Vx, representando o valor em reais do imposto devido e x pertencente ao domínio A. Uma correta resposta, professor, é: cadê a tabela, professor? Bom, a gente colocou aqui do ladinho. Então, ó, vamos lá, aqui, a base de cálculo, se recebesse até este valor até este, e assim sucessivamente. Quando a gente coloca, pessoal, é muito importante isso, a interpretação matemática. E até significa o quê? Que os dois entram na nossa função. Então, aqui vai ter que ter algo relacionando 2.209,21 com o igual, assim 2.826,65 também vai ter que ter o igual. Porque nota que a partir daí, a gente vai ter o quê? O 2.826,66. Então, a partir daí, já muda, certo? Então, bora lá, vamos ver o que trazia em cada alternativa. Letra A, 0, se fosse menor do que 2.259,20, perfeito. 0,075x, da onde que ele pegou isso? Ah, daqui, ó, da alíquota, 7,5%. Lembra que a porcentagem tira duas casas, vai dar o 0,075. Perfeito. De 2.259,21, opa, tá errado, ó. Lembra que é D até, então tem que ter o igual. Gente, pelo jeito, ó, batendo o olho nisso, eu acredito que seja só isso que a gente vai ter que analisar, tá? Porque eu tô vendo as contas ali muito bem feitas. Ah, mais uma coisinha, tinha mais um erro na alternativa A, a dedução. Então você tem que subtrair. Até seria 0,075x, só que menos o valor de 169. Então vão ser isso que a gente vai ter que olhar. Tá? Vai ter que ter a subtração da dedução e nas nossas funções vai ter que ter igual para todos. Tá bom? Bora lá. Então, ó, menos no último, né? No último, ele não fala D, ele fala acima D. Nota que ele usa o mesmo valor. Na última, não. Então, a gente já viu que está errada. Letra B, 0, um x menor ou igual a, tá correto. Fez a subtração, só que aqui ele não colocou igual. Portanto, incorreto. Letra C, vamos lá. O 0 está ok, tem menor ou igual. Perfeito. Fez a dedução, colocou menor ou igual, fez a dedução menor ou igual. Isso que eu nem estou batendo o olho lá nos números, né? Mas acredito que sim. E aqui fez a dedução de novo, e aqui ele só colocou maior do que o mesmo valor. Vai ser a alternativa letra C. Isso que eu nem fiquei batendo o valor com vocês, né? Já prestei atenção na alternativa A, já imaginei o que ele fosse cobrar. Mas vamos ver os erros aí das alternativas D e E. Olhem só. Aqui tem o menor ou igual a zero. Opa, e tá mais. É dedução. Você vai subtrair. Bem? Aí aqui nós temos zero ao menor. Não é menor e igual. Né? Então, também estaria incorreto. Ou seja, a questão 27, a alternativa correta, a letra E de casa. Agora, bora para a questão 28.
vamos ver o que ela traz para a gente. Para avaliar uma aula em que foi trabalhado um tema do assunto probabilidade, então ele já me fala o que vai trazer aqui a questão, um professor propôs a seguinte situação no final da aula, para os alunos resolverem. 5 crianças e 5 adultos, sendo que cada adulto é pai ou mãe de apenas uma das crianças. Esse ou é muito importante, ou seja, é um ou outro, certo? Não pode ser os dois. Beleza. E que cada criança é filho ou filha de apenas um adulto. Então, temos um responsável, uma criança, um responsável, uma criança. Estão em um parque de diversões e participarão de um sorteio da seguinte forma: 2 grupos são formados, um somente de crianças e outro somente de adultos. E de cada grupo, uma pessoa será sorteada. Então, sortear um do grupo de crianças e um do grupo de adultos. Qual a probabilidade de as pessoas sorteadas não serem pai ou mãe e filho ou filha? Então vamos lá, vamos entender. Você vai sortear ali uma criança. Para cá. E aí imagina só, você tem aqui o grupinho, né, de 5 crianças. A criança A, eu vou chamar a criança. A criança B, a criança C, a criança D e a criança E. Vocês sorteiam a criança. Faz diferença nesse momento a criança que você sortear? Não. Ah, professor, mas vai sortear os dois juntos ao mesmo tempo. Não tem problema. Na hora que você for relacionar, não tem problema qual que você vai pegar daqui. Bom, por quê? Porque você vai levar em consideração os pais. Eu vou chamar de Alinha, Elinha, Elinha, Elinha e Elinha. São os pais das crianças. Então, notem que se fosse sorteada a criança A, que é 1 de 5, por mais que você fizesse assim, aqui não poderia ser sorteado o Alinha, que é 1/5. Ah, mas se fosse o B, 1/5. Então aqui não pode o Belinha, 1/5. E aí você vai ter quantos 1/5? Você ia ter 5 1/5. E 5 1/5 dá 1. Por isso que você não precisa ficar vendo as crianças. Você poderia ter usado 1 de crianças, 1 vezes, e aí qual a relação do adulto? O que que ele te pede? Ele pede, ó, uma pessoa, qual será a probabilidade das pessoas sorteadas não serem pai ou filho? Então, você pega uma criança, qual a probabilidade de eu sortear um pai ou uma mãe que não é pai ou mãe dele? Bom, uma vai ser, as outras 4 não. Então você tem uma possibilidade de 4 pais para um total de 5 que serão sorteados. Só um deles que é pai daquela criança. Portanto, ficaríamos com 4/5. Se você fizesse dessa forma, tá? Você acharia aí um total do de 1/5, tá? Porque você ia somar um 25avos, um 25avos, um 25avos 5 vezes, você chegaria somando tudo 5/25, que dá 1/5. E aí, essa é a chance de ser pai e filho. E depois faria 1 menos 1/5, que também chegaria em 4/5. Então, note que essa resolução é bem mais prática, tá? Não tem importância qual criança escolher. O importante é que o grupo dos pais, o pai sorteado, não seja pai ou mãe dela. E aí, exatamente esses 4/5. Finalizou. Era só e tudo isso, essa questão. E aí, notem que o que, que traz aí as alternativas. Sobre a situação proposta, é correto afirmar. Opa, viu? 4/5, né? A resposta é 24/25, errado. Falta de informação, de novo, Vonesp, falta de informação. A 1/5, errado. Resposta é 4/5, correto. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E as 3 alternativas propostas não contêm a resposta de situação, errado. Então, tá aí a alternativa correta da questão 28, probabilidade, letra D. Também vocês acham lá no curso depois da aula de combinação. Bom, agora para a questão número 29, que traz assim. Vou até aumentar aqui de novo
Com o objetivo de abordar a interpretação de informações apresentadas em tabelas, um professor projetou na lousa as seguintes informações contidas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Após explicar que as taxas de desocupação e subutilização, o rendimento real habitual, o professor pediu que os alunos registrassem algumas informações com base nas informações projetadas. Analise as seguintes informações de alguns alunos. E aí ele coloca Aline, Bernardo e Carolina. Tá? Antes de ler, vou analisar aqui, tenho a nossa tabela perfeita. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler da pessoa e vou analisar aqui a tabela. O que a Aline fala? A taxa de desocupação caiu 6% de maio, junho, julho de 2024 para agosto, setembro, outubro de 2024. Taxa de desocupação, ela falou que foi menos 0,6. Então, vem aqui, ó, na primeira linha, taxa de desocupação, e aí ele fala de maio, junho, julho de 2024, agosto, setembro, outubro de 2024. E aí a maior pegadinha que existe, porcentagem, né, pessoal? O pessoal olha e fala assim, ah, professor, mas diminuiu, ó, 6,8 para 6,2, diminuiu 0,6. Errado. Por que errado, professor? Porque quando você fala em percentual, tem que ser relacionado com o que você tinha. Então, diminuiu 0,6 e 6,8. Isso daqui, gente, vai dar muito mais do que 0,6%. Isso aí vai beirar, se fosse 0,6 por 6, daria 10%, tá? Então, vai beirar aí os 10%, 9%, vai chegar por aí, tá? A nossa resposta. Então, está incorreto. A maior pegadinha que existe de porcentagem. Eu falo isso na nossa segunda aula de porcentagem lá. Bernardo, o rendimento habitual aumentou R$ 25, então aqui ele está falando dos reais, de maio, junho, julho de 2024 para agosto, setembro, outubro de 2024. Então, vem aqui, rendimento real habitual, então ele sai de 3.230 para 3.255. E essa diferença realmente é de R$ 25. Então, Bernardo está correto. Vou colocar um B certo aqui para gente. E, por fim, a Caroline. Comparada com agosto, setembro, outubro de 2023, a taxa de subutilização caiu 12% no mesmo período em 2024. Então, 12%. Ele está falando taxa de subutilização de agosto, setembro, outubro para agosto, setembro, outubro. E aí, ó, de novo a pegadinha, né? Isso daqui, talvez alguns bateriam o olho e falariam que era 2,1%. Está errado, né? A gente tem que ver qual percentual, na verdade, esses 2,1 corresponde aos 17,5. Vamos fazer a conta? Vamos lá. 2,1 dividido por 17,5. Ambos têm uma casa decimal, então corta a vírgula. Ficando 21 por 175. O 175 não cabe no 21, então coloca 0, e acrescenta um zerinho. Agora sim, 175 cabe no 210, uma vez só, e aí subtraindo dá 35. Aqui eu tive que prestar, né? 35. Para continuar a divisão, coloca um zero, continuidade, e aí 350 por 175 dá 2. E assim, fechou. 0,12. E 0,12 é 12%. Era exatamente o que Caroline falava. Então, a Caroline está correta. Dessa forma, na questão 29, nós temos todas corretas? Não. Somente a Aline precisa ser corrigida pelo professor? Correto. Só ela que estava errada. Então, é ela que tem que ser corrigida. Tá? E aí, Bernardo, Caroline ou todos. Então, no caso aqui, só a Aline. Bem, vamos agora para a questão de número 30, que diz o seguinte: após trabalhar com funções polinomiais do primeiro e do segundo grau, um professor abordou a resolução de inequações quocientes com seus alunos. E uma das situações solicitadas pelo professor foi a resolução da seguinte inequação. Aqui, x mais 1 dividido por x² menos 1 tem que ser maior ou igual a zero.
E analisando os passos aplicados, é correto afirmar que, vamos lá, vamos ver aqui qual foi o primeiro passo. Bom, quando eu tenho uma inequação de primeiro ou segundo grau, mas o que importa para mim é a divisão, isso daqui tem que ser feito separadamente. Por quê? Porque você vai ter jogo de sinal. E além disso, você tem que pensar ainda no seu domínio, porque lembra que o seu denominador não pode ser zero. Então, apareceu x no denominador, lembre que seu domínio não pode ser zero. E aí resolve ele separadamente, faz o jogo de sinal e aí sim você vai ter sua resposta. Vamos ver então o que ele fez. No primeiro passo, ixi, ele já passou multiplicando isso daqui. Esse daqui é o maior erro que acontece com a matemática quando se fala de inequação quociente. Passar multiplicando. O primeiro passo está incorreto. Aí depois ele multiplicou por zero, ficou zero. Logicamente, o 1 que estava somando passou subtraindo. E aí chegou nesta resolução. Errado, né? Errado aonde? No primeiro passo. E o que ele falava? Existe erro na passagem do passo 1 para o passo 2. Não. Passo 0 para o passo 1, né? Existe erro na passagem do 3 para o 4. Existe erro na passagem do 2 para o 3. Não existe erro no que foi feito. E existe erro na passagem da inequação original para o passo 1, invalidando todos os passos seguintes. Aí sim, correto. Portanto, alternativa E para a nossa questão de número 30. Bom, a gente vai ter continuidade. Está aqui no link abaixo, tá? Para vocês, as questões de número 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60. É só acessar o link aqui na descrição do vídeo para você ter essa continuidade, senão a gente fica aqui 4 horas de vídeo fazendo. Bom, então vamos separar aí por blocos, fica muito mais fácil. Se você não faz parte aí do nosso curso e quer fazer parte, tendo materiais em PDF, videoaulas, resoluções comentadas e muito mais, todos os autores, inclusive, tem lá também para vocês, conhecimentos gerais, é só me chamar aqui ou acessar o link que também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá conseguir esse mérito que eu tenho certeza que vocês procuram e são capazes de conseguir, certo? Muito obrigado e até a próxima.